Olá pessoal, tudo jóia? Eu me chamo Arduqueu Alisson, sou professor da Aprovado Mentoria e hoje eu vou estar explicando como que você realiza o estudo por meio da leitura seca. Pois bem, pessoal, a lei seca é muito importante que você estude, mas de acordo com o seu edital, de acordo com um cronograma específico. Você começa de uma matéria e termina ela. Não é interessante que você comece, por exemplo, a estudar do artigo 10º, depois volta um pouco, depois avança um pouco. Não, é importante que você saiba o que está fazendo e seguindo o nosso cronograma, a nossa mentoria, você vai estudar por assuntos direcionados de forma cronológica. Pois bem, como que você vai realizar a leitura seca? Você vai realizar ela quando você estiver fazendo questões. Vou dar um exemplo bem básico. Vamos supor que na questão 1, você pega o assunto, sem artigo nenhum, apenas com essas duas teorias. Teoria da atividade e teoria da ubiquidade. Uma fala do tempo do crime e o outro do lugar do crime. Ou seja, você não vai responder essa questão falando é certo que a teoria da ubiquidade diz que praticado o crime na sua momento da ação ou omissão, e você vai colocar certo ou errado. Responde a questão certo ou errado. Você não vai fazer isso. Você vai responder as suas questões e de acordo com a matéria indicada na questão, ou seja, qual o assunto? O assunto é atividade e o assunto é ubiquidade, tempo e lugar do crime. Qual que é o tempo do crime? Você vai ver ele lá no artigo 4º, certo? Artigo 4º do seu direito penal, do seu Código Penal, vai falar sobre a teoria da atividade. Aí o que você faz? Você não faz a questão e pula ela. Você vê o assunto, vai no seu bate-métrico e faz a leitura da lei seca. Considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então é assim que é feita a leitura seca. Depois você vai para a segunda parte desta questão exemplo. Teoria da ubiquidade. Você vai abrir novamente o seu Código Penal e vai ler lá o artigo 6º que fala sobre essa teoria. Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir o resultado. Então você pegou a questão, já leu o artigo 4º uma vez, já leu o artigo 6º e você pode ampliar. Você pode ler o artigo 5º do seu Código Penal, que fala sobre o princípio da territorialidade, e o artigo 7º, que fala sobre a extraterritorialidade. Então, em uma só questão, abrangendo o assunto, de acordo com o assunto indicado na questão, você vai pegar o seu Código Penal, a sua Constituição, o seu livro didático do direito e vai realizar a leitura seca sobre eles. Entendeu? Você não vai fazer de qualquer forma essa leitura seca. Você vai sempre ir pelo que vai indicando nas questões. Seja as questões direcionadas na sua PDF de estudos, seja nas questões na sua plataforma de questões, na sua plataforma de estudos por questões, na verdade. Aquela que tem diversas questões que você está ali respondendo, certo? Então tá bom, pessoal, era só isso que eu tinha a dizer. É importante que você sempre leve seu bate-métrico com você, o seu livro de estudo, às vezes, minimamente uma doutrina, mas eu recomendo mesmo a doutrina pelo bate-métrico.